Então, tá bom. Boa noite a todos mais uma vez. Então, a história dos livros é muito bom. Eu sempre gostei de livros assim, entre aspas, né? Porque assim, achava muito bonito. Assim, quando era criança, eu via alguns livros. Depois a gente vai crescendo, a gente para de ler livros. Só que aí eu conheci um amigo e que ele falava muito sobre os livros, como os livros tinham mudado a vida dele. E aí eu comecei a ler livros, só que assim, eu não entendia como os livros podiam mudar a vida das pessoas. E eu ficava sempre com essas perguntas, né? Se vocês estão conseguindo me ouvir aí tranquilo, vocês dão um sinal. Beleza. Então, eu ficava com essas perguntas: como é que os livros podem nos ajudar? Como é que os livros podem ajudar? Porque eu lia um livro e que ele indicava, mas aquele livro não me ajudava naquele momento exato. Foi até que eu entendi que os livros ele abre sua mente para novos mundos, e tem uma parte nos livros que é bacana, porque foi daí que eu comecei a ler livros mais. Porque assim, eu entendo hoje em dia que se eu estou com um problema, ou eu estou precisando, por exemplo, eu estou meio assim, eu preciso melhorar minha mente, eu quero aprender sobre romances, então eu vou lá e leio alguns livros sobre romance. Eu estou com problemas na área de finanças, então eu vou lá e procuro algum livro relacionado a finanças. Então foi aí que eu entendi como o livro é importante para nossas vidas. Porque às vezes Rosângela escreveu um livro, ela tem um conhecimento na área, e o que ela sabe, ela colocou em um livro, e eu não tenho um contato com ela, e levaria horas e dias e semanas para ela contar todo o conhecimento que tem no livro, então, que ela aprendeu na vida dela. Então, com acesso ao livro, eu tenho acesso à experiência dela, eu tenho acesso às histórias de vida, o que ela aprendeu ao longo desses anos, de uma forma resumida, ou às vezes até uma forma completa, em formato de livro. Então, o livro é muito bom. O livro ele te coloca acesso com pessoas que você talvez não teria acesso pessoalmente. Através do livro, você pode ter acesso, tendo o livro daquela pessoa, que às vezes não poderia ter fisicamente o acesso, mas através de um livro você tem acesso. E depois que eu aprendi isso, porque antes eu li um livro sem saber que ele podia transformar uma vida. Antes eu li um livro sem saber que ele podia ajudar. Aí eu comecei a entender como os livros são importantes para a nossa vida. Os livros me ajudaram muito. O que eu li em alguns livros, eu, eu não encontrei em cursos pagos, eu não encontrei em cursos o que tinha em livros. No livro ele tinha todo um passo a passo, toda uma história muito completa, bem amplo no livro, que não tem um curso, você encontra em um livro. Mas falando sobre o meu livro, eu vou começar a falar sobre ele. O nome do livro chama Como Sair do Fundo do Poço. Eu vou colocar aqui a capa dele. Hoje ele é digital, porque eu não fiz ele físico ainda. Eu conheço o Clube do Livro, a Wiclap também, tentei lá, só que assim, não publiquei ele, porque na época eu vi melhor vender de forma digital, com o negócio da pandemia, e estava indo, então ele está disponível na Amazon, você encontra ele lá, Como Sair do Fundo do Poço, você encontra ele também nas plataformas da Hotmart, e você também encontra ele na plataforma da Eduz. Você encontra o livro em formato digital, formato PDF, ele vai mais acessível para você, você consegue ler ele no celular, consegue ler ele pelo computador. Tem um link do Instagram também, lá na bio, você tem acesso ao livro, só ir lá em Itamar Henrique Oficial, você encontra o livro lá. Se você sabe de alguém que está passando por um fundo de poço, ou está passando por uma fase ruim na vida, ou não sabe o que fazer, ou está em depressão ou ansiedade,
ou coisas assim, e precisa de um norte, o livro Como Sair do Fundo do Poço pode te ajudar. Esse livro, ele começou uma fase difícil, como eu falei, porque as nossas crenças, elas nos sabotam, elas nos colocam para baixo. Às vezes você está tudo indo bem na sua vida, só que tem uma crença lá enraizada na sua mente que ela, inconscientemente, ela te auto-sabota. Não sei se um de vocês, ou os telespectadores que estão nos assistindo, nos ouvindo, já se sabotaram, já se passaram por algo assim, que de repente estava tudo indo bem, quase alcançando o seu objetivo, quase tá tudo bem, de repente voltou para trás, ou de repente se sabotou, ou não deu certo do jeito que ela gostaria, foi frustrada. Nossa crença, nossas crenças, elas nos sabotam. Existem crenças sabotadoras, limitantes, existem crenças positivas que nos colocam para cima. E eu fui, em 2021, eu me auto-sabotei, estava indo tudo bem. Aí a gente acha que é culpa da gente, a gente acha assim, temos um pouco de culpa, parcela de culpa nas coisas que acontecem com a gente. Só que boa parte dessas coisas que acontecem com a gente tem a ver com nossas crenças também. Nós, seres humanos, somos seres reprogramados, né? Nós nascemos como um CD virgem. É o que a PNL, a Programação Neurolinguística, ela estuda e explica. Nós nascemos como CD virgem, sem saber o que falar, nós vamos aprender com o tempo a falar, a caminhar, e não sabemos, até que as outras pessoas vão nos contando. É chamado de desprogramadores. São os pais que têm o poder de programar a criança e o adolescente, os padres, os pastores, os psicólogos, os primos, os parentes, os pares, os cônjuges, né? Tudo com P. Esses programadores têm o poder de programar a criança e o adolescente até a certa idade dos 14 anos, mais ou menos. E aí forma o caráter da criança. Ela quer colocar em prática tudo que ela aprendeu do 0 aos 14 anos, ela quer colocar em prática com o que ela aprendeu com os programadores, que são os primos, parentes, pais, principalmente os pais, que os pais, eles ensinam para a gente aquilo que eles sabem. Nós só podemos ensinar, Rosângela e Manuel, aquilo que eles sabemos. Eu não posso falar sobre matemática, porque eu não entendo muito. Então, a gente só pode ensinar aquilo que nós sabemos. Nossos pais, eles fizeram o melhor que eles sabiam, com o conhecimento que eles tinham, com a consciência que eles tinham em determinadas situações da vida. Eles aprenderam com os avós, que eles aprenderam na escola deles, no tempo deles, eles passaram para a gente. Então, eles deram o melhor deles. Só que, às vezes, existem crenças que estavam lá enraizadas no nosso subconsciente, que elas nos pararam. É uma criança que ouviu muito não na vida, e a mãe sempre falava, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Esse vem um bloqueio num adulto, que se tornou adulto, uma criança se tornou adulto, mas lá na infância ela ouviu muito não, e ela cresce um adulto com medo, ela cresce um adulto com medo de arriscar, com medo de empreender, com medo de vencer na vida, cresce um adulto tímido, introvertido, isso por conta dos muitos nãos que eu ouviu lá na infância. E uma série de outras crenças limitantes que a gente coloca nos nossos filhos, que os nossos pais, ou os parentes, ou os programadores colocaram na gente, mas eles erraram, assim, de certa forma, erraram, entre aspas, querendo acertar. Eles não tinham consciência, às vezes, que estavam colocando na gente crenças sabotadoras na nossa mente. Eles não tinham essa consciência de, eu estou implantando, eu estou colocando, eu estou influenciando com uma crença sabotadora que pode parar o meu filho lá no futuro, ou pode parar esse meu colega lá no futuro. Eles não tinham essa consciência, alguns, e a gente vai aprendendo, né? A gente só pode ensinar aquilo que nós sabemos, não tem como ensinar aquilo que a gente não sabe. E a PNL, ela vem para nos reprogramar, ela vem para nos
para nos reprogramar, porque nós crescemos adultos e nós vemos o Brasil do jeito que é. O Brasil, ele é um país de terceiro mundo, e muitas vezes por causa das crenças das pessoas. Assim, uma pessoa, tem um livro, Martin Luther King, ele fala uma frase muito boa, eu gosto dessa frase, eu guardei para mim tem muito tempo, que ele fala assim, não dói o silêncio, não dói o grito dos maus, não dói, mas o silêncio dos inocentes. E, às vezes, existem pessoas boas, como eu, como vocês, como a Manuel, como a Rosângela, como muitas outras pessoas no mundo. Existem muitas pessoas boas no mundo, mas estão caladas, não publicaram seus livros, não ajudam outras pessoas. Elas ardem no seu coração a vontade de poder ajudar o próximo, elas ardem no coração a vontade de fazer o bem, com o conhecimento que elas sabem, mas elas se calam, E, às vezes, o cemitério, tem mais sonhos do que na própria mente. O cemitério morreu com sonhos de pessoas que queriam colocar empresas. O cemitério tem pessoas lá que morreram com o sonho de viajar, de poder ajudar outras pessoas. E por causa de muitas coisas que das nossas crenças, né? Que a gente é colocada no subconsciente. E a PNL vem para isso. A PNL também é modelagem. Na programação neurolinguística, ela vem para... É como uma jarra de água suja. E aquela jarra está muito suja. E quando a gente coloca água limpa dentro da jarra, de tanta água limpa que é colocada lá, aquela água suja acaba saindo, até transbordar toda a água suja e ficar uma água limpa. É exatamente isso que a programação neurolinguística faz. No livro ele tem ferramentas da programação neurolinguística. Ele fala sobre o perdão, que é o primeiro passo para você poder reprogramar a sua mente, poder você se limpar daquelas crenças sabotadoras, que às vezes o perdão ele te impede de prosseguir aquela mágoa, aquele rancor que às vezes a gente não perdoou, e lá, que seja conscientemente, um amigo da escola, lá quando a gente era criança, aquilo está enraizado também. Então, existe 7 passos no livro que a pessoa precisa seguir para poder sair de um fundo de poço. E seguindo esses passos, eu vou falar todos os 7 aqui e fazer um resumo, que a pessoa precisa seguir para sair do fundo do poço. No passo 1, mas finalizando sobre a programação linguística, ela serve para isso. Na programação linguística, ela nasceu da hipnose, e a hipnose veio da psicologia, né? Que veio da psicanálise. A psicanálise nasceu da psicologia, e depois psicologia, psicanálise, hipnose e programação neurolinguística, a PNL. O que eles aprenderam, os cientistas, os psiquiatras aprenderam que podia criar uma nova ciência chamada PNL, porque a hipnose funcionava, eles hipnotizavam pacientes, e as pacientes entravam em estado de transe, eles podiam colocar novas crenças, novas reprogramações no subconsciente do paciente, e eles eram curados de fobias, de medo de aranha, Vocês já viram imagens de pessoas sendo hipnotizadas? O hipnotizador sugere uma indução para a pessoa, ela entra em estado de transe, o hipnotizador tem acesso ao subconsciente, e ele sugere uma frase ou sugere uma sugestão para a pessoa, e a pessoa, ela cata aquela sugestão. Você já deve ter visto alguns vídeos sobre isso, de hipnose no YouTube ou na televisão. E eles viram que podiam ir além de não precisava colocar a pessoa em estado de transe para poder fazer uma nova programação no cérebro, na mente da pessoa. E aí veio a programação neurolinguística, através de afirmações, através de novas crenças instaladas no cérebro. Ao invés de falar, você não pode, você não é capaz, a programação neurolinguística fala, você pode, você é capaz.
Se outras pessoas conseguiram, você também pode. E aí deram também a programação neurolinguística como modelagem também. Ela é conhecida como modelagem. Se uma pessoa conseguiu chegar a ter esse lugar, você consegue chegar lá também modelando os passos daquela pessoa, seguindo os mesmos passos daquela pessoa. Se, exemplo, tem um investidor de Wall Street, o Warren Buffett, um exemplo. Ele é um investidor e ele é bilionário. Se você pode chegar próximo dele, seguindo os passos que ele seguiu do início ao fim, e pode ter um resultado parecido com o dele. Ou, exemplo, a modelo mais famosa do Brasil, do mundo, exemplo. Você pode, sim, se tornar uma modelo parecida ou ter um resultado parecido, ou até mesmo um resultado maior que o dela, seguindo os passos dela, melhorando, aperfeiçoando. E nós, seres humanos, somos capazes de coisas incríveis, né? A gente vê aí uma criança como Pelé, que era um garoto assim, se tornou o rei de futebol, com talento, e não nasceu com talento. A gente acredita que, às vezes, nasceu com dom. Só que a PNL, ela fala que não é assim, né? A programação neurolinguística fala que tudo é treinado, tudo é aquela frase, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou a prática leva à perfeição. É isso que a gente acredita. Quando a gente vai treinando e vai se tornando melhor. Tem um livro chamado Maestria, no livro ele fala sobre as 10.000 horas, e foi feito um estudo com estudantes, foi feito um estudo com pessoas normais e um estudo com mestres no assunto. E com estudantes perguntaram quantas horas eles tinham naquele determinado assunto, e eles falaram que tinham 2 horas, 3 horas, poucas horas naquele assunto. Com estudantes, eles falaram que tinham 10 horas, 50 horas. Com os professores, professores falaram que tinham mais de 1.000 horas naquele naquele determinado assunto. E foi feita a pesquisa com os mestres, com os professores de faculdade, com os especialistas no assunto, e eles falaram que tinham mais de 10.000 horas no assunto. Então, tudo é treinado. A gente vê o talento de Neymar, né, um grande jogador de futebol, mas ele joga bola desde os 7 anos de idade, desde os 5 anos de idade, a gente vê o garoto jogando bola. Quando ele chegou aos 21 anos, ele explodiu. Então, tudo é treinado, tudo é aperfeiçoado, tudo é modelado, a gente tem mentores, a gente tem mestres, a gente tem um caminho que passou, que chegou naquele lugar, e ele nos deixou um mapa do caminho. E falando sobre o livro, já terminando já minha participação, deixar para o Manuel. No livro ele fala assim, uma pessoa que está com depressão ou com ansiedade ou está no fundo do poço, é um termo que a gente usa quando está tudo ruim, e a gente não sabe o que fazer, quando a gente está lá na pior, quando a gente perdeu tudo, ou a gente não sabe o que fazer, ou está sem norte, quando nossa vida desmoronou, é um termo que a gente usa, né? Quando está tudo ruim na vida, estamos no fundo do poço. No fundo do poço, na Bíblia teve Jeremias que teve no fundo do poço e foi jogado para ele uma corda, alguém jogou uma corda para ele que pudesse ter saído do fundo do poço. Então, o livro é como se fosse uma corda, que a pessoa está naquela situação e ela recebe aquela ajuda. Mas, assim, eu vou resumir bem rapidinho o que é o livro, como sair do fundo do poço, em 7 passos. E o primeiro passo, que, assim, funciona mesmo no livro, é respirar. O primeiro passo do livro, eu vou ler aqui, que eu deixei uma colinha aqui, é aceitação. Na aceitação, que eu coloquei lá no capítulo 1, a pessoa ela aceitar aquela situação, mas assim, não que ela ficar acomodada com a situação, mas ela reconhecer que já que ela está naquele lugar, já que ela perdeu tudo, já que ela está no fundo do poço, ela respirar. E quando a pessoa respira, ela manda oxigênio para o cérebro. E quando a gente manda oxigênio para o cérebro, a gente acaba com aquela ansiedade, a gente acaba com aquele desespero. A gente, quando respira, existe uma técnica de respiração,
que quando a gente respira e prende a respiração por 4 segundos, esses 4 segundos deixa o oxigênio circulando no nosso cérebro e elimina a ansiedade. É uma dica para quem tem ansiedade, respira. Respira com o pulmão, com o diafragma, isso vai acalmar sua mente, você vai poder tomar melhores decisões. Então, foi o que eu fiz. Já que eu tinha que respirar. E quando você respira, você consegue, sim, ouvir a voz de Deus, né? Às vezes, no desespero, lá, na ansiedade, a gente está com ansiedade. Eu conheci pessoas com ansiedade que elas desmaiavam de tanta ansiedade que tinham. Ela estava na ansiedade de um nível, assim, extremo, que elas davam ataques de pânico e chegavam a desmaiar de tanta ansiedade. E quando a gente para respirar, a gente aceita, tá tudo desmoronando na minha vida, tá tudo, mas quando a gente respira, a gente começa a ter mais controle da nossa mente, ter mais controle do nosso cérebro, e a gente vai poder ouvir. E às vezes a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, né, ou no fim do poço. E quando a gente começa a respirar, começa a se acalmar, colocar a cabeça no lugar, não adianta mais nada. Eu acho que em 5 minutos você não vai conseguir resolver sua vida. 3 minutos, então vale muito a pena você parar 3 minutos para poder respirar, ou como a pessoa queira, ou meditar, ou fazer um yoga, ou fazer uma oração, respirar e ouvir Deus. Eu indico meditação, indico yoga, e indico sim, isso faz um bem tremendo para a mente. Respirar, nem que leve 3 minutos, 5 minutos, você ali acalmar sua mente, começar a respirar tranquilo, mandar oxigênio para o seu cérebro, esvaziar sua mente, esquecendo dos seus problemas, porque você não vai conseguir resolver ele ali com ansiedade, com estresse. Então, é o primeiro passo para a pessoa sair do fundo do poço, respirar, aceitar aquela situação, mas ter certeza que em breve, com a cabeça no lugar, ela vai poder tomar decisões, vai conseguir ouvir melhor a sua voz, conseguir ouvir melhor a voz de Deus. Pronto. Aí, nesse primeiro passo, que eu chamo de aceitação, depois vem o segundo capítulo, que é assuma a responsabilidade, que é o capítulo 2. Que, já que agora que ela está mais calma, o capítulo 2 fala sobre autorresponsabilidade. Porque, às vezes, a gente está passando por problemas difíceis. Eu vou tentar resumir para não demorar muito, eu converso bastante. Quando a gente está passando por problemas difíceis na vida, a gente culpa os vizinhos, culpa o patrão. Isso aconteceu por causa da minha ex, isso é culpa do meu pai, isso é culpa do meu primo, isso é culpa de fulano, cicrano. A gente sempre quer achar culpados para colocar a culpa do que está acontecendo com a gente, né? Na nossa vida. A gente sempre encontra um culpado, mas infelizmente não é. Na sua vida, a nossa vida está daquela maneira, a culpa é nossa. Seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente, a gente fez aquilo, né? Foram nossas ações que tiveram aquele resultado. Então, a autorresponsabilidade, ela, independentemente se foi ou não outra pessoa o culpado, já que dá tudo desmoronando mesmo, agora é a hora da gente assumir as rédeas. Não importa se foi o culpado, foi cicrano, ou se foi fulano, já que a gente está lá no fundo do poço, agora é a hora de tomar a autorresponsabilidade na nossa vida para poder seguir em frente. Mesmo que não tenha sido a gente tomar a autorresponsabilidade e seguir em frente. Não vou entrar em detalhes, mas lá tem história, testemunho de pessoas que, quando eles assumiram a responsabilidade da sua vida, a vida deles mudaram. Acho que o microfone está tem um cachorro latindo aí, mas assim... Olha, então, o microfone aqui aberto é o meu, acho que é a cachorra aqui do vizinho. Não, tá tranquilo. Olha, mas deixa eu falar uma coisa, desculpa interromper, você falou muita coisa bacana, tá? O que você falou no começo da questão dos peixes aí? Isso está dentro do seu livro, é isso? Também, assim, isso está dentro do seu livro? Você abordou essa temática desse jeito que você falou? Sim e não, porque eu fui dentro do livro, eu fui mais direto ao ponto. Tem uma breve introdução da minha história, mas dentro do livro, eu fui mais... E na época, eu aprendi coisas novas,
estava estudando ainda, e eu acabei falando aqui, mas, assim, dentro do livro eu fui mais direto ao ponto. Mais direto a pessoa entrar no passo 1, eu não enrolei muito. Assim que ela começar a ler o livro, ela vai direto no primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Tem uma rápida introdução da minha história, do que aconteceu, mas ela vai direto ao ponto. Não tem muita... Eu não enrolo muito a pessoa lá dentro do livro, não. Mas é com base, mas eu já falo que é com programação neurolinguística, a pessoa ela vai ser reprogramada com umas novas crenças, ela vai aprender coisas novas, ela vai poder eliminar, vai restaurar de novo a autoconfiança, a autoestima dela, aquelas crenças que ela achava que não pode, por mais que nós somos seres visuais, a gente está enxergando, está vendo tudo dando errado na nossa vida. Quando a gente mudar a nossa mente, as coisas vão começar a aparecer, pessoas vão começar a aparecer, pessoas, circunstâncias que vão chegar na nossa vida e nos ajudando a dar o terceiro, segundo, quarto, quinto passo. Mas, assim, funciona com isso. Eu acho que eu falo algo parecido sobre os preços programadores, mas eu estou incluindo aqui, veio aqui na conversa, mas eu não fui específico. Talvez eu deva alterar um pouquinho o livro, colocar algumas coisas a mais dentro do livro, porque ao longo de 2021 para cá eu aprendi algumas coisas novas, mas, assim, eu quis ser bem direto ao ponto, já para a pessoa que está lendo o livro, quando ela lê o capítulo 1, eu acredito que ela consegue já respirar e tomar um norte para poder dar um segundo passo. Entendi. Me diz uma coisa, o seu livro está disponível onde? Qual é a editora, a plataforma? Sim, tem no link da bio, vai ter lá. Você tem na plataforma da Hotmart, você vai encontrar, só escrever lá Hotmart. Como sair do fundo do poço, você vai encontrar lá. Itamar, Henrique, você vai ver lá. Tem na plataforma da Dopus também, você vai encontrar na plataforma da Dopus. O livro é digital. Estou vendo aí, sim, eu já falei com a editora, eu estou prestes para eles entregar o livro físico também, está vindo aí, não recebi ainda. Mas ele está disponível digital, tem na Dopus, na plataforma Dopus, tem a plataforma da Hotmart, você encontra ele, e tem na Amazon também, tem ele. Na Amazon, você encontra ele também, Como Sair do Fundo do Poço. Entendi, que bacana, bem interessante. Eu percebi que muita coisa ali que você abordou na realidade são vivências suas, experiências que você teve, e aí a visão que você teve no aprendizado, tudo que você passou ali, você colocou no seu livro de uma forma como se fosse assim, para direcionar as pessoas, né? Mostrando o exemplo e indicando um caminho. Isso. Eu pude sentir muito isso na sua palavra, assim, na sua fala, né? Você mostra, é como se você no seu livro buscasse mostrar a situação e ao mesmo tempo direcionar a pessoa diante daquela situação para poder encontrar, vamos dizer assim, a luz, encontrar a divindade, encontrar a essência divina, a força interior que cada um tem. Isso. Eu senti isso nas suas palavras. Isso você encontra assim também. E que Deus, ele é real, né? Deus, às vezes você está se afogando e daqui a pouco você teve um livramento, está respirando, ou com um copo de água. Às vezes foi beber um copo de água, se engasgou pelo nariz, isso foi um livramento de Deus. Ou um carro, você está atravessando a rua e de repente aquele carro não pegou você, foi um livramento de Deus também. Então, Deus é real. Às vezes as pessoas culpam Deus, falar se Deus existe, por que tem fome no mundo. Eu falo algo também sobre isso no livro, e falo, se Deus existe, por que há fome no mundo? Por que tem miséria no mundo? Mas nós, seres humanos, somos os causadores disso. Teve um homem que, o nome dele eu me inspirei nele para escrever esse livro. Ele tem uma história de vida muito bacana, tem um livro dele, Conversando com Deus. Tem um filme dele também, super indico. Neil Donald Walsh. Tá. Conhece, né? Conheço. Neil Donald Walsh. O filme é muito bom. E ele fez essas perguntas para Deus. E um dia Deus respondeu para ele. Ele viveu 93. Aconteceu tudo isso com ele, 92, 93. Que Deus conversou com ele, ele escreveu esse livro. Volume 1, volume 2 e volume 3. Hoje em dia, eu sou apaixonado pela literatura.
já li diversos livros, eu acho que eu já li uns 40 livros. Eu tenho, assim, a aparência de jovens, eu tenho 30 anos, abril agora, faço 31, e já eu fui divorciado, já sou divorciado, já fui casado, já passei por algumas coisas na vida e fui aprendendo ao longo do tempo. E todos esses passos eu coloco no livro, que te deixa mais forte, te faz um homem mais maduro, ou até para uma pessoa, seja mulher ou seja homem, o livro é indicado para os dois. No caso do homem, ele passa por isso, ele aprende, ele evolui, ele se torna mais forte, para poder ajudar outras pessoas e ele poder se curar também, se tornar mais inteligente, emocional. Fala também sobre inteligência emocional no livro, é muito bacana. Que o ser humano, eu acho que ele precisa disso. O ser humano precisa, assim, de inteligência emocional. A inteligência emocional é um termo, assim, como é que eu posso dizer? Mudou a minha vida. Porque às vezes você está prestes a fechar um contrato com um amigo, com um colega, seu sócio, e às vezes, por uma besteira, uma coisa boba, você discute com ele e ali acaba a sociedade. E às vezes aquele contrato ia ser um contrato de milhões, e por você ter discutido com ele, acabou o contrato, acabou a empresa. E no casamento a mesma coisa também. Às vezes, por uma besteira, vocês discutem, pronto, entrou em divórcio, acabou o casamento. Ou no trânsito, você está ali e a pessoa está estressada ou atrasada, com pressa para ir para o trabalho, ou voltando, e brigou no trânsito, e você reage às vezes, e a pessoa está armada, tirou sua vida. Então, a inteligência emocional, o autocontrole, o domínio da sua mente é muito importante. A inteligência, é por isso. Às vezes ela te livra de... E o ser humano não precisa disso. Precisa de inteligência emocional, precisa aprender a controlar as emoções, e entender que tudo que ela está passando, aquele fundo de poço que ela está passando, não é para matar ela. É para deixar ela mais forte, para ensinar algum aprendizado para ela, para forjar ela, para ela poder ter experiências para contar e poder ajudar outras pessoas. Eu falo isso no livro. Tá entendendo? Eu falo isso... Bem bacana. Você falou desse... Ai, desculpa, interromper. Pode concluir. Então tá. Eu falo isso no capítulo 2 da autorresponsabilidade. Lá conta a história de um jovem da Bíblia que ele tinha motivos para culpar todo mundo. A culpa de onde ele estava, ele era um garoto assim, jovem, ele foi vendido e ele tinha tudo. O pai dele era muito rico, ele tinha tudo na vida. De repente ele estava numa cama boa e outro dia ele estava sendo vendido como escravo. Todos conhecem a história de José do Egito, né? E José, o capítulo 2 eu falo um pouco sobre José, como ele administrou aquele momento da vida dele, como ele administrou aquela situação, não falando sobre religião, mas sobre a história de um garoto que tem muito para nos ensinar. Que ele tinha motivos para ficar irritado com a vida, tinha motivos para entrar em depressão, ele tinha motivos para ficar a vida toda culpando os seus irmãos que o venderam, que agora ele era escravo, estava caminhando dias, quase um mês para chegar no Egito, naquela época que não tinha transporte, caminhando até chegar de um país para o outro, e como escravo. Ele tinha que fazer serviço de escravo, passar por escravo, receber tratamento de escravo. Então, mas ele não via como essa forma, né? Ele sempre via com bons olhos. Então, a programação neurolinguística, ela te ajuda a enxergar a vida com outros olhos. Resumindo, programação neurolinguística, o que é programação neurolinguística? Eu vou resumir rapidinho, porque no capítulo 2 ele fala um pouco sobre como a gente muda a forma como a gente vê as coisas. Existem duas formas de ver a vida. Ou a gente enxerga a vida como, isso está acontecendo comigo, é um problema. Ou a gente enxerga a vida como uma aventura. Está acontecendo isso, eu vou caçar um meio de enxergar isso com bons olhos, de surfar essa onda, e, como Indiana Jones. Para muitas pessoas, tudo que o Indiana Jones passa no filme parece loucura, mas para o Indiana Jones é uma aventura. Aqueles desafios que ele enfrenta, lutar com um crocodilo, enfrentar bandidos, para ele é uma aventura, e ele encara aquilo numa boa, e vence, e consegue chegar no seu resultado. É isso que é a programação linguística. Ele fala, na programação linguística, ele conta a história de um casal que estava se separando, porque eles não só se viam no fim de semana,
e no fim de semana eles iam para a fazenda deles. Só que um dia, a tia dessa esposa, da personagem da história, ela morre. Ela morre lá e ela para de ir para a fazenda porque a tia dela havia morrido lá. Só que o marido continua indo para a fazenda porque ele gostava muito. Então ficaram semanas sem se ver, chegaram a meses, se esfriaram muito no casamento e ele pediu divórcio. Ela procurou, antes de divorciar, ela procurou ajuda, ela estava entrando em depressão, procurou um médico, e o médico sugeriu para ela, perguntou por que ela não ia para a fazenda, e ela falou, porque minha tia morreu lá, e toda vez que eu chego eu lembro lá que minha tia morreu naquele lugar e não vou mais. Aí o médico sugeriu que ela visse de outra forma, que a tia dela fazia muitos anos que ela tinha visto a tia, e todas as pessoas no mundo, ela foi a última pessoa em vida que a tia dela viu em vida. Então, ela teve o privilégio de ser a última pessoa que viu ela com vida. Ela teve o privilégio da tia dela, de todas as pessoas do mundo, filhos e parentes, a tia dela poder morrer nos seus braços, poder se despedir, principalmente. A tia dela viajou outra cidade, outro país, para se despedir pessoalmente dela, porque ela tinha que morrer. E aí ela começou a enxergar a vida com outros olhos agora. Isso faz sentido. E então não vou mais me sentir mal porque minha tia morreu lá. E aí, resultado, ela correu e foi para a fazenda. E o marido estava lá no fim de semana. Eles continuaram se vendo nos fins de semana, porque ele trabalhava em uma cidade longe e ela trabalhava na mesma cidade dele. Só que ele trabalhava em outra cidade e voltava todo fim de semana para a cidade dele, para casa e para o sítio. Então foi assim, ela viu com esse novo olhar. Então sempre tem um lado positivo das coisas, sempre tem uma história para nos ensinar. É isso que a programação linguística fala. Está tudo perdido e sempre encontra algo bom para ressignificar. É a palavra que Deixa eu fazer uma pergunta. Você trabalha com isso? Sim, não. Eu trabalho, sim, não. Eu trabalho, tem um paralelo. E se eu continuo trabalhando com isso, ajuda algumas pessoas no grupo de Facebook, vendo meus livros digital. Mas você trabalha com essa programação neurolinguística? Acho que é PNL, né? Que você chamou? Sim, eu trabalho de forma com ela através dos meus livros, através de palestras. Sim, eu tenho uma ou duas outras palestras que eu faço, que eu sou convidado, eu falo sobre o tema, eu ajudo pessoas em grupo de Facebook, vendo meus livros em tráfego pago, através das redes sociais também. Uma curiosidade minha, tá? Só perguntar aqui uma coisa. Você traz muito a questão religiosa assim, no seu livro, tá? Você aborda muito esses exemplos. Então, atualmente, assim, você tem alguma conexão, alguma conexão com alguma religião? Você frequenta algo para você se inspirar tanto, para servir como inspiração para você escrever nos seus livros, trazer essas histórias, né, que são bíblicas? Sim, não. Eu já fui religioso, eu confesso, alguns anos atrás eu fui religioso, muito religioso, até ao ponto de eu quebrar, né? Eu tinha uma empresa, um frigorífico, e não deu certo, quebrou na pandemia, e aí foi onde eu entrei no fundo do poço, veio o divórcio. E, assim, eu era religioso, mas, assim, eu não... às vezes a gente não frequentava, né? Isso que você quer dizer, você não frequentava nenhuma denominação religiosa. Mas eu acho que a dificuldade, né, que você passou serviu para você buscar isso dentro de você, né? E, de certa forma, te inspirar também para você, com essas histórias, você tocar a alma das pessoas e fazer com que elas compreendam o processo que estejam passando e encontrem o caminho delas. Sim, e respondendo a pergunta, assim, mais exato, assim, sendo exato, era religioso, assim, eu orava, mas, assim, ouvir de fato mesmo e ter aquela experiência sobrenatural com Deus, eu fui ter ali, no fundo do poço. Porque é o que eu ensino no livro, que qualquer pessoa, independentemente de religião, ela parar para respirar, ela vai conseguir ouvir a voz de Deus. E isso eu já ouvi em treinamentos sobre física quântica, sobre livros sobre outras religiões, sobre livros sobre pessoas indianas, sobre o hindu, outras eu leio bastante.
E hoje em dia eu procuro ouvir outras pessoas, outras religiões, e assim, a maioria fala sobre um Deus, ou seja, sobre o budismo, fala sobre o Buda, o ser humano ele acredita em algo. Todo ser humano, independentemente de onde ele esteja, se colocar ele em uma ilha deserta e não for contato de pessoas nenhuma lá para ele, anos depois, quando chegar lá e ver aquela pessoa, ele vai estar adorando, ele vai acreditar em algo, seja um coco, ou seja uma palmeira. Isso desde a criação do mundo, a gente vê histórias. Os egípcios tinham o deus Sol, a deus Lua. Lá em Israel tem Alá, o muçulmano eles têm Maomé. Todas as civilizações do mundo, eles acreditam em um Deus. A ciência acredita no universo. Então, nós seres humanos, nós temos a tendência a acreditar em um Deus, em algo. Nós nascemos para isso dentro da gente. A gente chora, a gente ri, sorri. A gente já tem uma fé, a gente acredita em algo maior. Já vem do ser humano, então, de fato, Deus existe. Ou a pessoa vai estar acreditando em uma pedra, a pessoa acredita em Nossa Senhora, outras religiões, outras pessoas acreditam em Buda. Então, nós, seres humanos, sempre vamos... Estou entendendo o que você quer dizer, né? A gente sempre se apega a algo para poder fortalecer a nossa fé, para poder nos fortalecer na caminhada da vida, né? Isso. Porque somos falhos, a todo instante somos bombardeados e a gente cai, a gente passa por uma turbulência e cai. Então, é como você está colocando aí, é se apegar a algo, né? Confiar, né? E fazer com que essa confiança te proporcione uma fortaleza interior, que já está dentro de você